Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa, tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um.